Nos exercícios anteriores, a gente fez separações para estampas com poucas cores e por isso foi fácil fazer a indexação usando a palheta exata. Agora nesse exercício a gente tem uma situação diferente, uma estampa feita com imagens fotográficas que tem milhares de cores. E para reproduzir uma estampa como essa, o ideal seria usar impressão digital ou algum processo com retícula, quadricromia, por exemplo, como a gente viu no capítulo anterior. Mas digamos que a gente precisa imprimir com um processo que não permite retícula, ou seja, onde a gente só pode imprimir cor chapada. E nesse caso seria melhor ter tratado os motivos antes de montar a estampa. Mas vamos experimentar para ver o resultado reduzindo para 12 cores. Como sempre, eu vou começar duplicando a imagem. Vou chamar de Tropical 12C, de 12 cores. Eu vou aproximar um pouco. E no menu Image Mode, vamos converter para cores indexadas. E como a imagem tem muitas cores, a gente começa definindo uma paleta local que pode ser perceptual, seletiva ou adaptativa, que na verdade são métodos onde o Photoshop vai analisar e escolher as cores a partir da imagem. Eu vou usar perceptual, que dá prioridade para as cores mais sensíveis ao olho humano, ou seja, a maneira como a gente percebe as cores. Agora para o número de cores, vamos reduzir para 13, considerando que uma cor, a cor do fundo, vai ser ignorada. E por enquanto vamos fazer sem cor forçada, sem transparência e, muito importante aqui embaixo, sem pontilhamento, Jitter None, para fazer só cores chapadas. Ligando e desligando a visualização, a gente já pode comparar o resultado dessa indexação com a imagem original. Eu vou aproximar mais um pouco para ver melhor. E eu estou vendo que o fundo não ficou completamente branco, emendou com essa parte do tucano. E também que a gente perdeu esse azul do olho. Então essa é uma situação onde as cores forçadas podem ajudar. Então vamos desligar o preview para ver as cores originais. E aqui no menu forçado eu vou escolher Custom, personalizar. Vou clicar nessa primeira amostra vazia para abrir o Color Picker e clicar numa área branca para definir a primeira cor forçada. Vou confirmar essa cor, clicar na segunda amostra vazia e vou pegar também o azul do olho. Pronto, vou confirmar essas cores. E ligando novamente a visualização, a gente vê que o branco e o azul foram incluídos. Então a gente está dizendo para o Photoshop o seguinte: analisa a imagem com esse método, escolhe 13 cores, incluindo essas cores forçadas, e faz sem transparência e sem pontilhamento. Pronto, vou confirmar e afastar um pouco. E nesse momento a gente ainda pode fazer um ajuste global nas cores, por exemplo com o ajuste de curvas, fazendo a curva em S, que aumenta contraste, ou com uma pré-definição. Eu vou usar esse contraste médio, Medium Contrast, que escurece as cores escuras sem clarear tanto as cores mais claras. E comparando com e sem o ajuste, as cores ficaram mais vivas, bem saturadas. Maravilha, vamos confirmar. E agora que a imagem foi reduzida para 13 cores, as 12 cores da estampa mais o branco do fundo, o processo de separação é o mesmo. Abrindo a tabela para salvar as cores e substituir carregando essas amostras no painel Swatches. E depois usar os comandos Color Range, intervalo de cores, para selecionar uma cor. E o comando New Spot Channel para criar um canal separado com a mesma cor da seleção, como a gente também viu nos outros exercícios. E eu vou passar para esse arquivo que eu já tinha deixado aberto para mostrar os canais separados. E a propósito, eu usei essa ação, canal Spot Picker 100%, que eu programei para definir a cor no seletor Color Picker sem converter para Pantone e simulando uma tinta de solidez máxima. E aqui no painel Channels eu fiz
os canais com nomes genéricos para o azul, magenta, magenta escuro, verde claro, verde, verde escuro, bege, amarelo, esse outro amarelo um pouco mais escuro, laranja, ocre e preto. E se já tiver tudo certinho, a gente já pode jogar fora o canal Index, e lembrando de salvar em formato Photoshop. Agora uma observação. Exibindo os canais individualmente, eu quero mostrar que ficaram uns fios finos. E isso aconteceu porque, como eu mencionei no começo, essa estampa foi feita com imagens fotográficas que já tinham naturalmente uma borda suave. E dependendo do processo, esses fios podem ser um problema na impressão. Claro, mais uma vez, essa é uma questão para conversar com a gráfica. E se for realmente um problema, como eu também falei, o ideal seria tratar os motivos antes de montar a estampa, removendo a suavização nas bordas para fazer bordas bem definidas. Isso pode ser feito usando uma combinação de técnicas, por exemplo, com o ajuste Posterize, filtro de nitidez, seleção sem anti-aliasing e retoques. E no capítulo Ajustes, Retoques e Correções, eu mostro algumas dessas técnicas. Agora, por outro lado, se a gente for usar um processo que permite retícula, além da retícula de meio tom da quadricromia, a gente também pode usar a retícula estocástica com pontilhamento por difusão. E é isso que eu vou mostrar no próximo capítulo.